Olá pessoal, eu sou Josué Gonçalves, presidente do Ministério Família Debaixo da Graça, e hoje nós estamos reunidos aqui com pessoas preciosas para falar de um assunto muito importante que com certeza vai agregar muito valor na sua liderança, ou se você é um empresário, ou se você é um professor. Ou seja, em qualquer área que você atua, o que nós vamos estar falando aqui vai agregar muito na sua vida. Por isso eu quero começar com o meu amigo Tiago Brunet. Tiago, qual é a importância do coaching em qualquer área que a pessoa esteja atuando? O coaching, ele nada mais é do que um treinamento, né? Daí vem a origem da palavra em inglês. Coaching é treinamento. Todas as pessoas, se quiserem ser relevantes em qualquer área que atuam, você que é pastor, você que é empresário, professor, líder de qualquer segmento, você, para ser relevante, você vai precisar ser treinado para isso, que nada é por acaso. O coach na minha vida, ele trouxe as ferramentas que eu precisava, unindo com a sabedoria milenar bíblica, para que eu, como pastor, como coach, pudesse desvendar o propósito de muitas pessoas que fazem nossos cursos, que passam pelos nossos seminários, pudesse liberar destinos, porque tem gente que sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Precisa de uma ferramenta, precisa de uma palavra para liberar todo aquele destino que estava retido. Então o coach para mim, pastor José, me ajudou muito com as ferramentas. Basicamente isso. Ele me deu como fazer o que eu já sabia que tinha que fazer, ou seja, Deus me mostrou o que eu tinha que fazer, eu sabia para que eu tinha nascido, mas eu não conseguia executar. O coaching te dá prazo, te dá ferramenta, te dá poder de execução. Então, para quem é empresário, pastor, líder, o coaching vai te habilitar, ou seja, te deixar hábil para que você possa cumprir o seu destino nessa terra. Eu gosto de uma expressão de um amigo que ele diz: ferramentaliza a pessoa, facilitando todo o seu trabalho. O Douglas, ele fez psicologia e já ministrava para os jovens e depois também se formou em coach. E como que você vê, qual a importância do coach, no seu caso, falando mais para jovens e para líderes de jovens, o que isso pode facilitar o trabalho deles? Para mim foi muito importante porque trouxe uma nova mentalidade, né? Uma nova maneira de pensar. A primeira coisa que mudou existe um tesouro dentro das pessoas. Isso para mim foi muito importante, porque como pastor, como pregador, a gente acaba sendo muito tagarela, né? Você fala bastante e a gente quer dar muitas soluções. E o coaching é esse processo que, através de perguntas, você descobre aquilo que está dentro da pessoa. A solução está dentro da pessoa. Então você não joga a sua solução para ela, você ajuda ela a encontrar a dela. Entendeu? Então, essa mentalidade de que dentro de cada ser humano tem um tesouro, entendeu? Assim, de um valor esplêndido, isso para mim foi muito bom e ajudou muito nas palestras. Por quê? Porque eu tinha essa mentalidade na palestra, de chegar na minha palestra e dar a solução, entendeu? Faça isso, né? E funcionava até um ponto. Agora eu trabalho muito mais com perguntas. Então, dentro disso que eu falei, qual é a solução que você acha que você deve ter para a sua vida? O que você vai fazer essa semana em relação a esse princípio bíblico e como é que isso se adapta à sua realidade? Então, isso foi muito importante para mim. E assim, hoje, o preconceito que eu vejo em relação ao coaching algumas pessoas que são assim bem tradicionais dizerem: mas não tem coaching na Bíblia, né? Não tem, eu nunca vi essa palavra coaching na Bíblia e eu quero fazer o que é bíblico. Mas eu acho que nós, como cristãos, temos que entender que... Mas a palavra adolescente também não está na Bíblia, a palavra Trindade não está na Bíblia. E todo conhecimento que vem de Deus. E a gente pode usar para o bem e alguns podem usar para o mal. Então não tem a palavra dentista na Bíblia, mas não tem a palavra quimioterapia na Bíblia, mas eu creio que é algo de Deus para a humanidade. Agora, Douglas, as pessoas falam muito isso porque realmente, como sempre, tudo que vem como novidade, existem pessoas que usam para o mal, existem pessoas que não sabem usar. Eu tive conversando recentemente com grandes líderes da nação que têm resistência com a palavra coach, porque viu alguém que não tinha preparo nenhum, alguém que não tem formação nenhuma, alguém que não tem caráter nenhum, porque qualquer um pode usar o nome, usando o nome do coach. Então isso acaba, é claro, queimando o nome. Então qual é o conselho que a gente pode dar também, pela experiência que está contando e pelo que eu já vivi?
é que você tem que procurar referências no assunto. Exato. Se você é cristão, procure uma referência de alguém que vive uma vida cristã e tem o coach como ferramenta, porque o coach não é salvação para nada. Não. O coach é uma ferramenta, é uma metodologia com respaldo científico para te ajudar a crescer. É um apoio. E nós estamos aqui com o Navarro, que é um especialista na área financeira quando se trata de coaching. E é uma alegria tê-lo conosco. E eu gostaria, Navarro, de perguntar para você, porque nós estamos alcançando muitos pastores e muitos líderes, o que o coach financeiro pode contribuir para um pastor que quer ir para um outro nível na área da administração financeira? Josué, é muito interessante, a pergunta é muito inteligente. O coaching financeiro, ele é tudo isso que o coaching faz, proporciona para a gente. E eu costumo dizer que o processo de coaching como um todo, ele desperta na gente um nível de inteligência maior, porque você acessa a recursos que você tem que você não acessava até então. E na vida financeira, a gente tem desejos, né? Então você tem o desejo de ter uma casa melhor, dar um melhor estudo para o seu filho, para a sua família, ter uma paz financeira no futuro. Tá? Agora, como alcançar isso? Né? E a gente desenvolveu uma metodologia onde muita gente fala em educação financeira. Eu creio que o sistema educacional no Brasil, em boa parte do mundo, é um sistema educacional falido, porque ele não desenvolve inteligência, ele dá conteúdo. Com o processo de coaching financeiro, vai desenvolver a sua inteligência financeira. Um exemplo, a educação financeira fala que a pessoa deve gastar menos que ganha. Olha, todo mundo sabe disso. Por que não faz? Não faz porque o nível de inteligência emocional dela faz com que ela faça gastos ao invés de preservar o patrimônio dela. Então, o processo de coaching desperta esse nível de inteligência. Então, nós unimos a ciência da inteligência financeira, a inteligência emocional e a inteligência bíblica. Com essas 3 inteligências juntas, isso nos dá um poder muito forte de convicção de que eu tenho que fazer aquilo para permanecer o quê? Com os princípios do dinheiro. E muita gente acha que o princípio do dinheiro é gastar, é comprar, é ter coisas, é o externo. E não é. É manter a vida, a família com dignidade, sua qualidade de vida, é manter o seu nível de diversão, você poder sair com a sua esposa, sair com a sua família, tirar umas férias, investir para o futuro, ter uma aposentadoria digna, né? Ainda mais agora nesse momento que o governo aí mudou todo o sistema previdenciário. Agora, quem se preparou para isso há algum tempo não está preocupado com o que o governo fez, né? Agora, quem não cumpriu esse princípio, hoje está muito preocupado com o que o governo acabou de fazer. E o 4º item é a doação. Tá? Quando você doa, você recebe. E quando você doa, você se sente melhor, você se sente abençoado por aquilo. Então, muita gente fala assim, o dinheiro não traz felicidade. E eu concordo. Mas ele só não traz felicidade para quem não cumpre os princípios financeiros com o dinheiro. Porque uma pessoa que mantém a família com dignidade, se diverte, investe para o futuro e faz doação, não tem como ela falar que é triste, que o dinheiro não traz felicidade. Exatamente. Agora, veja só, o que eu percebo? Eu sou muito observador. Quando eu comecei a conhecer o coaching, aí que eu comecei a observar mais ainda muitos pastores talentosos. Nós temos pastores do Brasil que são talentosos, são íntegros, inteligentes, competentes. Agora, não sei se vocês concordam que muito daquilo que nós fazíamos intuitivamente, com essas ferramentas do coaching, a gente passa a fazer intencionalmente, buscando um resultado e dificilmente a gente não alcança o resultado. Concorda comigo, Douglas? Concordo completamente. E quando você não faz intencional, muitas vezes você não consegue repetir e você não consegue treinar outras pessoas. Então sempre para em você. Não tem legado. É aquela frase, minha intuição mandou eu fazer isso. Eu sei que é assim porque eu sei. E quando ele não consegue repetir, ele não consegue escrever, ele não consegue treinar outras pessoas e para sempre ali, o teto é ele, né? Exatamente. E aí fica essa liderança sempre centralizada que chega no momento que para. Agora, Tiago, por exemplo, eu conheço muitos pastores que dizem o seguinte, não, mas eu dei uma lida e tal, ouvi algumas pessoas no YouTube, eu achei até interessante, mas eu não quero ser um coach profissional. Agora, por que é importante, mesmo o pastor, o líder,
o empresário não querendo ser um coach, por que é importante ele fazer um curso, por exemplo, de coach? Olha só, presta atenção nisso. Isso é muito importante, pastor, o que o senhor falou. A fé, ela só resolve o impossível. O possível é função da sua inteligência. Deus pode, através da tua fé, te dar uma grande empresa, mas Ele nunca vai administrá-la por você. Ele pode te dar um casamento, mas não vai tratar a esposa bem por você. Existem coisas que só você pode fazer. Por isso existe o livre-arbítrio. Então, por que tem tantos pastores santos, irrepreensíveis, gente fiel a Deus, que nunca prosperou em nada? Que a igreja não cresce, que não existe um crescimento? Porque Deus está esperando você fazer a sua parte. Coisas que Ele não pode fazer por você, como administrar, como discipular, como treinar a próxima geração. Deus não vai treinar a próxima geração por você. Ou você treina, ou Ele vai fazer a sua parte dele. Então o coach é importante porque ele dá a ferramenta, ele dá a educação, o conhecimento para que o pastor, o líder, o empresário faça a parte dele, a parte que lhe cabe. Então, por exemplo, cabe a Deus conceder a bênção do tempo, mas cabe a você como você vai administrar esse tempo. Então, uma aula como gestão do tempo, como gerir bem o seu tempo, como ser produtivo e não ocupado, é uma das matérias que a gente trata no coaching. Outra matéria importante é como você descobrir o seu propósito de vida. Tem muita gente que está vivendo o que está vivendo hoje pelo que a vida proporcionou e não pelo propósito que nasceu, ou seja, e não pela ideia central que rege a vida dessa pessoa. Então, como descobrir o propósito para que você possa potencializar? São perguntas que definem destinos, são ferramentas que o coach nos proporciona. Ou seja, eu quero repetir, o coach não é a salvação do mundo, o coach é uma ferramenta que vai potencializar quem você já é, o que Deus já te deu, o tesouro que está dentro de você, como o Douglas falou. Então, matérias como inteligência emocional, ou seja, posso falar uma coisa? Pensa no homem mais espiritual do mundo. Eu respeito muito o pastor José como pastor. É um homem íntegro, um homem de caráter. Mas o dia que ele me ferir emocionalmente, eu desconsidero tudo que ele fala a partir daquele momento. Eu assisto ele na televisão e falo, não é tão bom assim. Porque o emocional supera o espiritual. Porque a gente, no sentido de ferida, se você não tiver inteligência emocional, nada mais vai fazer sentido. Ou seja, você vai se ferir com quem não é para se ferir, o passado vai comandar o futuro, você não vai conseguir se desprender das pequenas coisas. Então, inteligência financeira, como o Roberto Navarro falou, são coisas que a gente aprende num curso de coaching. Esse dia eu estava descendo de uma palestra e uma senhora me perguntou assim, Tiago, pela sua experiência, dinheiro traz felicidade? Eu falei assim, eu vou falar pela minha experiência. Eu não sei se dinheiro traz felicidade, mas que pobreza dá uma tristeza danada, eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Então, eu não sei se Deus nos chamou para ser rico, mas para ser pobres eu tenho certeza que Ele não nos chamou. Então, onde está o equilíbrio disso? Está no conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Agora, veja só, gente. Eu vou fazer uma afirmação aqui, sem medo de errar. O pastor que não se preocupar em ter uma formação de coach, ele vai ficar para trás em relação a tudo que está acontecendo. Certo? Por quê? Eu entendo assim, olha, se você já faz bem mentoria, se você é um grande conselheiro, se você é um bom pregador, se você é um bom gestor, com as ferramentas do coach, potencializa tudo isso, ou seja, vai te levar para um outro nível. Você concorda, Navarro? Perfeito. E eu posso falar isso sobre minha própria vida. Eu não tive formação universitária. Tá? Minha família não me proporcionou isso. Então foi muito interessante que eu enriqueci rápido, né? Através do empreendedorismo, mas eu sentia falta daquele suporte do conhecimento acadêmico para fazer a gestão dos meus negócios. E chegou um momento que eu perdi tudo na vida e depois construí de novo. Mas como eu consegui ser a pessoa de sucesso? Foi a hora que eu tive contato com o coaching, tá? A PNL também, isso em 1998, quer dizer, estou falando coisa de 20 anos atrás. E isso transformou a minha vida. E depois que eu tive esse contato, eu aprendi a entender as coisas. Tá? Então eu tinha um nível de compreensão muito grande. E isso fez com que eu criasse blindagem para o meu patrimônio, eu criasse mecanismos de geração de renda sustentável. Porque muitas vezes as pessoas vão atrás do dinheiro, e eu sempre falo, quanto mais atrás do dinheiro você vai, mais você se distancia dele.
Porque o dinheiro, como o Thiago falou, o propósito, ele é consequência das nossas ações. Então uma pessoa sem propósito, com o dinheiro, ela fica sem, porque o dinheiro não vai vir assim, eu vou lá, vou ganhar um dinheiro. Não, ele vai vir através de uma entrega. Você vai ter que entregar, você vai ter que prestar um serviço ou vender um produto, e essa entrega vai ser a consequência daquilo. Então o processo de coaching me trouxe esse entendimento. Falei, se eu entregar, eu vou receber. Então eu passei a fazer entregas. Entrega de quê? De conteúdo, de aprendizado que eu tive no passado, que eu criei, fórmulas que transformaram vidas. Sua própria experiência de vida é uma entrega. É uma entrega. Então eu vejo às vezes as pessoas com preconceito com o coaching, como tem preconceito com tudo. Agora, o coaching é uma coisa simples de se entender. E eu falo isso também, tem alguns institutos de coaching que querem sofisticar muito aquilo. E a coisa parece ficar difícil. E não é. Até porque, para mim, o grande segredo de um bom comunicador é quando ele pega o complexo e simplifica o ponto simples. De uma criança, entendeu? Perfeito. Isso aconteceu, por exemplo, você pega coaches que eles falam, você é obrigado a se vestir assim, você tem que se conduzir assim. Gente, na minha opinião, coaching é um treinamento. Coaching significa treinamento. A partir desse momento que significa treinamento, nós podemos criar qualquer tipo de treinamento, desde que seja algo ético, algo honesto, algo com princípio, com respaldo científico, com respaldo na ciência que aquilo foi feito. Então, beleza, você cria isso e você ensina as pessoas, você prepara. Então, muitos pastores têm o poder da palavra. E eu conheço alguns que falam para mim, Roberto, eu sou excelente pregador, mas dentro do meu gabinete, a hora que chega um determinado problema, o que eu quero é fazer com que ele volte para o culto, para me ouvir, porque ele não consegue fazer o atendimento. O Douglas, ele tem um trabalho muito interessante no seu canal no YouTube, esse movimento Jesus Cop, quase 1 milhão de jovens que o acompanham. E eu queria que o Douglas falasse um pouquinho, porque ele é muito procurado também para discipulado, aconselhamento. O que o coach facilitou sua vida, desde o seu relacionamento conjugal, com os filhos e também no seu trabalho de atendimento nesse processo de discipulado? Como eu disse, como é uma outra mentalidade, isso foi fundamental. Porque, primeiro, eu aprendi a ouvir. Eu descobri que eu ouvia para responder, né? Então, quando a pessoa estava falando, eu já estava formulando aqui a minha resposta. E eu aprendi, que foi fundamental para mim, que quando eu estou julgando e interpretando o que a pessoa está falando, eu estou conversando comigo mesmo. E eu parei de ouvir a pessoa. Eu estou aqui dentro já conversando, então é por isso que ela, não sei o que. Eu já estou me ouvindo e parei de ouvir a pessoa. Então, para mim isso foi fundamental, aprender a ouvir. Tanto que eu ouço e geralmente tem um período de silêncio antes da próxima pergunta, porque só quando ela para de falar que eu vou pensar no que eu vou perguntar para ela, porque é atenção total para você pegar a linguagem corporal, você pegar tudo isso. Então isso foi muito bom para mim. Essa questão de não julgar, não interpretar. Por exemplo, a pessoa fala, poxa, Douglas, queria ser mais disciplinado. Poxa, disciplinado para mim significa uma coisa, para você significa outra, Thiago significa outra, para o Navarro outra. A pergunta é, então, o que é disciplinado para você? Então eu já não trabalho a partir dos meus conceitos e preconceitos. Os seus próprios filtros mentais. Exato, eu trabalho com dela, isso foi fundamental. E não tratar as pessoas em série, como se elas fossem produtos todos iguais. Eu sei a fórmula para resolver o problema de todo mundo. Não. Cada pessoa é de um jeito, cada um dos meus 2 filhos, cada um é de um jeito, e a minha esposa trabalha de uma outra forma, e cada pessoa que entrar vai ser de uma outra forma. Isso foi muito importante para mim, e principal é eu valorizar a pessoa e saber que a solução está dentro dela, porque isso resolveu 2 problemas na minha vida. Porque eu tinha discípulos, por exemplo, que não faziam o que eu falava, ou faziam e dava tudo errado, e aí eu me sentia muito frustrado em relação àquilo. E eu tinha outros discípulos que faziam e dava muito certo, e aí eu me enchia de orgulho. Falei, cara, eu sou top, hein? Só dei um conselho para ele, deu tudo certo. E quando você, através de perguntas, ajuda a pessoa a achar a solução dela e se comprometer ela, se der errado, é ela, é o destino dela, e se der certo, é ela, foi ela que conseguiu, e você não se enche de orgulho.
Então isso foi assim das coisas que mais mudou para mim.